Olá, tudo bem? Eu estou de volta e agora eu quero trazer um conteúdo bônus para você. E acredito que esse conteúdo não vai ser compartilhado exclusivamente com os novos colaboradores, mas com todos os colaboradores. Nossa, até deu uma enrolada aqui, mas ficou maneiro. Que é justamente sobre os fitoterápicos, né, as plantas e algumas particularidades que podem diferenciar os tipos de fitoterápico e o impacto que isso tem na percepção não só do produto, mas também do preço de como funciona cada um deles. É importante lembrar que o fitoterápico ele é uma planta, ele é o derivado de uma planta e ele tem ali um fitoativo. E é esse fitoativo que vai contribuir para a melhora da nossa saúde, seja qual fitoterápico você esteja usando, e claro, baseado em cada um deles, o impacto, o resultado, ou o que ele pode fazer pela sua saúde, pela minha saúde, pela nossa saúde. Então é muito interessante, eu quero começar trazendo um pouco desse olhar para você, para que a gente possa discutir e aprender juntos sobre os fitoterápicos. Então vamos lá. Os fitoterápicos eles têm várias apresentações. Ele tem a planta rasurada, que na verdade é aquela planta, né, que ela está ali seca e tudo mais, onde você tem ela ali ainda inteira ou uma parte dela. Então, quando você pega, por exemplo, uma folha de louro, você tem uma planta rasurada. Quando você pega o hortelã, você tem ali uma planta rasurada. Agora, o que muitas vezes acontece é quando você tem, por exemplo, o pó da planta, né? O pó da planta, o que que é? É quando você pega essa planta e você simplesmente moe ela. Então, é o pó da planta. E aí nós temos o extrato seco e o extrato seco padronizado, que é esse pó padronizado dentro de um extrato para poder ter uma efetividade maior. E padronizado significa que ele garante um marcador específico de impacto, claro, e baseado nisso, que você vai conseguir validar a efetividade desse tratamento baseado naquilo que você precisa. E na tintura. E eu quero trazer cada um deles e os seus benefícios e as suas vantagens. Então eu quero trazer essa referência de cada um deles. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai poder ajudar bastante você aí na sua unidade da D1. Vamos lá. Então nós temos a planta rasurada. A planta rasurada, como eu falei, né? Então é a planta ali íntegra na sua forma. Então tá lá. Ela é menos processada, né? Então tem os compostos ali e é uma boa opção para chá e para tintura. Então, para fazer o chá, você vai fazer o chá ali com uma folha, uma planta, então você pode usar a planta rasurada. Então, você, por exemplo, pode pegar lá o capim-cidreira, colher, dobrar, colocar lá, mergulhar ele na água quente e aí você vai conseguir, por exemplo, fazer um chá. E claro, né, nós falamos sobre os pontos positivos, nós também temos aí as desvantagens, que no caso você tem uma baixa concentração de ativos e a padronização de dose é muito difícil. Por quê? Porque não dá para a gente conseguir assegurar a quantidade padrão de ativo. Então, por exemplo, dependendo da parte que eu pego desse chá, ou da quantidade de folhas que eu tenho ali, que eu vou fazer o uso e tudo mais, mesmo que eu use exatamente a mesma quantidade, por usar de repente uma planta mais jovem, eu posso ter uma quantidade maior ou uma quantidade menor de um fitoativo. Então, isso pode ter um impacto na dose. Então, eu não vou conseguir ter uma resposta igual. Então, muitas vezes você pode fazer o chá exatamente da mesma planta, feito teoricamente do mesmo jeito, só que ele pode ter um resultado diferente. Ele pode ter um padrão diferente e isso, claro, pode impactar esse resultado.
Nós temos o pó da planta, que é, por exemplo, pegar esse capim, pegar esse hortelã, pegar esse louro, qualquer outra, e simplesmente você moer, né? Então você transforma aquilo ali num pó de planta. Então é uma fórmula simples para, por exemplo, você colocar na cápsula. Então você tem ali a matriz vegetal, todos os compostos ativos, está tudo ali. Maravilhoso. Só que é o seguinte, como eu não consigo saber exatamente qual a parte que eu tenho ali, então é possível que eu tenha uma grande variação na concentração de ativos. Porque, vamos dar um exemplo. Se eu pegar uma planta inteira e moer ela inteira, qual é a parte da planta que tem mais fitoativo? É a raiz? É o tronco, caule? É a folha? É a flor? O que que é? Então, quando eu pego tudo, moo e transformo em pó, eu tenho ali. Só que eu tenho todas as partes da planta. Então, quando eu tenho pó, eu posso ter um impacto diferente e essa baixa biodisponibilidade, porque eu não tenho um padrão ajustado, eu não tenho um padrão alinhado para poder assegurar que esse pó de planta vai ter o mesmo impacto de quando eu tenho, por exemplo, um pó de planta, que na verdade é um extrato padronizado, porque aí a história muda de figura. E falando de extrato padronizado, olha ele aí, ó, que é o extrato seco, onde eu pego a área adequada ou onde eu identifico o fitoativo, pego aquela parte da planta e aí eu coloco um extrato seco daquela parte da planta. E aí eu consigo trabalhar assertivamente esse produto. Eu consigo ter um impacto e um resultado muito melhor nesse caso, porque eu tenho uma maior concentração do princípio ativo, eu tenho estabilidade, eu tenho padronização de dose e é muito melhor. Agora, é claro, por conta desse processo, ele também tem o custo mais elevado. E pode exigir, claro, o recipiente para melhorar o fluxo na encapsulação, mas isso é o padrão de uma fórmula convencional qualquer. Mas isso tem um impacto no custo, claro. E eu tenho o extrato seco padronizado. O que é o extrato seco padronizado? É quando você assegura, dentro desse fitoativo, qual é o percentual exato que eu tenho de um fitoativo. Então eu consigo ter o controle preciso. Então, se eu pegar, por exemplo, um fitoterápico, o chá verde da vida, e aí eu vou ter lá quantos por cento do fitoativo que eu procuro do chá verde. Aí eu posso comprar ele, por exemplo, a 97%, a 90%, a 80%. Então existem fitoterápicos com várias marcações. E essa marcação é justamente esse padrão. E ele é a mais estabilizada, ela é a mais adequada, mais assertiva, que tem o melhor controle, a menor variação. Então, assim, é o suprassumo do fitoterápico encapsulado para ajudar a ter resultado. E claro que o marcador adequado, ele geralmente é prescrito pelo profissional habilitado. Então, a sua nutricionista, o seu médico, profissional habilitado, que pode prescrever fitoterápico, vai avaliar o seu cenário, vai avaliar a sua necessidade e vai fazer a prescrição desse fitoativo na versão de extrato seco padronizado. Então, toda vez que você olhar um fitoterápico que tem lá um número percentual de um fitoativo, você sabe que é um extrato seco padronizado. Só que é importante levar em consideração que, por ter tantas vantagens, o extrato seco padronizado ele é mais caro do que o extrato seco, ele é mais caro do que o pó e ele é mais caro do que a rasura, claro, porque ele tem um processo para chegar exatamente nesse suprassumo da planta. Então aqui a gente tem o topo da linha ali, o blend, o máximo, o super, o poderoso, que é o extrato seco padronizado. Então, muitas vezes, quando chega uma prescrição de um fitoterápico, é muito comum haver variação de preço entre as farmácias
dependendo de qual opção foi utilizada para fazer um orçamento. Então, se, por exemplo, tem uma prescrição de um fitoterápico escrito, por exemplo, apenas o nome do fitoativo, então, por exemplo, está lá escrito porangaba, se uma farmácia cota como pó, vai dar um preço. Se eu cotar como extrato, vai dar outro preço. Se eu cotar como um extrato padronizado num percentual X do fitoativo da porangaba, vai ter outro preço. E essa variação, ela muitas vezes ela é muito grande. Por quê? Porque a quantidade de pó necessária para a quantidade de um extrato seco padronizado é gigantesca. Então, por exemplo, existem casos onde você vai ter, por exemplo, 16, 18 cápsulas de pó para ter a efetividade de uma cápsula de extrato padronizado. Então, assim, não existe uma comparação real onde você olha e fala, meu Deus, é tudo igual. Não, não é tudo igual. Fitoterápico não é tudo igual, dependendo de qual opção você vai adotar. Então é muito importante ter consciência disso, saber disso, para que com esse conhecimento você tenha a assertividade na hora de pegar uma prescrição, saber se existe uma grande variação, qual é o provável motivo dessa diferença de valor entre a planta, o pó, o extrato e o extrato padronizado. Existe também a forma do fitoterápico em tintura, mas nesse caso ele é feito na prescrição exclusivamente como tintura. E a tintura é uma alternativa excelente. Eu, inclusive, uso tintura. Gosto bastante, para mim tem resultados excelentes. Só que quando vem como tintura, então geralmente você já tem um padrão estabelecido de fitoterápico, o que não traz grandes variações de preço, diferente do que acontece na versão do extrato seco padronizado, do extrato seco, do pó de planta. Por isso é tão importante a gente ter consciência que essas variações podem ter um impacto muito grande quando a gente fala de preço de fitoterápico. Então, quando você olhar para a próxima prescrição de um fitoterápico e falar, nossa, mas por que a outra farmácia está vendendo com um preço tão diferente do nosso? Seja para mais, seja para menos, provavelmente a explicação está aqui. A opção selecionada pode ter sido diferente da sua, seja pelo pó, pelo extrato seco ou extrato seco padronizado. Espero que essa aula, que esse bate-papo, que essa informação sobre fitoterápico tenha ajudado você a trazer um pouco mais de conhecimento para que você possa, claro, sabendo disso, ter mais argumentos para poder conversar com o cliente, argumentar com as pessoas, discutir sobre isso e, claro, entregar o melhor para o seu paciente. Deu. Fique bem, um forte abraço e até o nosso próximo conteúdo.